Olá pessoal, aqui é o Renato Ornelas da OpenX e nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de problema e como a gente faz para diagnosticar os problemas aqui na OpenX. Esse assunto para a gente é muito importante. A primeira conversa que a gente tem quando chega um novo colaborador aqui na OpenX é exatamente essa apresentação. E também a gente faz formações aqui para a nossa equipe, 2 vezes por semana a gente faz um treinamento com o time técnico e esse é um assunto que é recorrente, é o assunto para a gente principal, que é exatamente como a gente reconhece os tipos de problemas e qual é o esforço que a gente deve empreender para resolver aqueles problemas de uma maneira mais simples e eficaz possível. O primeiro tipo de problema que a gente vai falar é sobre o erro humano. Esse é um tipo de problema que muitas vezes é difícil de você rastrear e muitas vezes você consegue até rastrear, mas é muito difícil de você provar. E aqui na OpenX, pra gente é um valor muito importante. Toda vez que a gente comete algum erro, a gente sempre é transparente com o cliente e traz aquele problema. Olha, a gente cometeu esse erro, a gente foi fazer uma configuração e não deu certo. E a gente enfatiza isso muito para os nossos clientes, porque essa transparência é o que muitas vezes torna o diagnóstico, a solução do problema muito rápido. Muitas vezes a gente já viu, por exemplo, o cliente mexe numa configuração e você fala, alguém mexeu alguma coisa? O cara, não mexeu. Então você vai por um outro caminho para fazer o diagnóstico. Quando você depois descobre que foi alguém que fez cometeu aquele erro, varreu para debaixo do tapete e a gente acabou tomando muito mais tempo para achar a solução daquele problema. Então, um dos nossos lemas aqui na OpenX é, antes de tomar uma ação, sempre pense no que pode dar errado. Assim a gente consegue minimizar as chances de ter erro humano. Outro tipo de problema muito comum são falhas em múltiplos componentes. As redes normalmente elas são construídas para serem muito robustas e cheias de redundâncias. Só que muitas vezes, se você não monitora, por exemplo, todos aqueles componentes redundantes, pode acontecer de, por exemplo, a rota principal está com um problema e ninguém percebeu, e aí tem uma falha na rota secundária e acaba causando uma indisponibilidade. Mesma coisa pode acontecer, é muito comum de acontecer quando a gente está falando de energia. Já aconteceu aqui na própria OpenX uma vez que tinha um equipamento, tinha 2 fontes, tinha fontes redundantes, mas quando o técnico foi fazer a instalação do equipamento do cliente no rack, um dos cabos não ficou muito bem conectado. E aí, o que aconteceu quando a gente foi fazer uma manobra e precisou desligar a outra fonte, o equipamento do cliente acabou ficando fora. Então, como é que a gente lida com esse tipo de problema na OpenX? A gente monitora obsessivamente todos os componentes dos equipamentos. Então, se você desligar um cabo de força, a gente vai receber um alerta. Então, para a gente o sistema só está com tudo verde se tiver tudo certo, se tiver as 2 fontes conectadas, se tiver tudo muito bem conectado, tudo funcionando, senão a gente vai ter algum alerta daquele equipamento. Outro tipo de problema que é muito comum é uma cadeia de desastre, que a gente fala. Igual um acidente aéreo, que nunca é um único problema que causa um acidente aéreo, muitas vezes acontecem problemas em redes de computadores que aquelas ações isoladamente não causariam problema, mas aquela sequência em específico acaba causando um problema. Eu me lembro, por exemplo, antes da OpenX, eu trabalhei numa empresa em que aconteceu que um único circuito ele não era protegido em anel. E um belo dia eu fui fazer uma manutenção no POP num domingo à noite e fui soltar um equipamento, a tampa do rack bateu numa fibra, quebrou a fibra e foi exatamente daquele único circuito que não tinha redundância. Então até acionar a equipe para a gente conseguir fazer a troca daquele cordão. Então assim, se tivesse batido e quebrado o cordão e fosse um equipamento que tivesse redundância, não teria causado problema. Se fosse num dia, por exemplo, um horário com expediente, aquele problema não teria sido um problema, que a troca teria acontecido em questão de minutos. Então, exatamente o tipo de problema, aquele circuito específico que era único sem proteção, o horário em que aquilo aconteceu, então tudo isso acabou juntando aqueles fatos para que aquele problema se tornasse um problema muito maior do que qualquer um daqueles problemas isoladamente acontecendo. E como que é o jeito OpenX de lidar com isso? A gente é muito pessimista. Então tudo que a gente vai fazer, a gente consegue pensar em inúmeros problemas que podem acontecer. Então muitas vezes a gente consegue exatamente prever e evitar que aqueles problemas aconteçam. Quando a gente construiu o data center, tem inclusive um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o data center aqui da OpenX, a gente colocou a parte de energia em 2 racks separados. Porque uma das coisas que a gente pensou, se a gente tivesse os 2 no-breaks no mesmo rack, e se o no-break explode? Poderia acabar afetando o outro no-break que está no rack. Então eu não teria uma redundância de fato. Então o que a gente fez? A gente preferiu sacrificar um pouco de espaço no nosso data center e colocar a parte de energia nas 2 pontas. Então assim, é tudo completamente separado, muito longe um do outro, para exatamente pensando nesse cenário. Se acontecer um problema no equipamento, eu não quero que falhe o outro componente daquela redundância, né? Então que a gente falou já de redundância e falar de pensar em cadeias de desastre.
Outro problema muito comum é a ausência de teste de redundância. Então, muitas vezes, no papel, tudo é muito lindo, maravilhoso, vai falhar esse circuito aqui, o outro lado vai assumir, tudo vai acontecer maravilhosamente bem, mas na prática não é assim. Então, uma das coisas que a gente sempre tem, principalmente mais recentemente, nos esforçado bastante, é para testar sempre se as redundâncias estão funcionando. Então, o que aconteceria se romper esse lado, realmente o outro lado vai suportar toda aquela demanda que vai gerar, aquela outra demanda não vai gerar problema. Então, por exemplo, a parte quando a gente foi construir o nosso data center, a gente chegou a testar exatamente isso. Aí, se o ar-condicionado falhar, o outro ar-condicionado vai entrar automaticamente e vai funcionar. Então, a gente testa todos esses cenários. Se eu tirar o cabo de rede, o outro ar-condicionado vai perceber e vai entrar para ajudar. Então, a gente testou vários cenários aqui. Então, é muito importante que a redundância ela não exista somente no papel, ela seja de fato testada. Uma forma que a gente usa bastante para poder fazer esse tipo de teste é a gente planeja, obviamente, a redundância, a gente cria redundância, primeiro faz um teste em janela de manutenção, né? Faz um teste de madrugada para ver se aquela redundância está funcionando como esperado. E depois a gente pede para os clientes para testar aquilo em horário de pico, porque muitas vezes é no estresse que realmente você vai ter certeza se aquele sistema está funcionando ou não. Não adianta no horário que tem pouco tráfego você testar redundância, não é o mesmo cenário. Eu testar 4 horas da manhã e testar 7 horas da noite, testar de manhã para ver se aquilo tudo está funcionando. Então, primeiro a gente faz um ensaio geral durante a madrugada, não, está tudo funcionando, tudo ok. Mas vamos testar novamente. Isso é até uma forma de testar que a gente já viu o próprio Facebook usando isso. Uma vez eu vi uma apresentação do Facebook em que eles falaram que quando teve um furacão lá em Nova York, eles tiveram um problema lá que 2 dos data centers onde eles estavam foram completamente desligados e aquilo gerou um impacto muito grande na operação deles. Então depois disso eles passaram a propositalmente testar o seguinte, o que aconteceria se eu desligasse um data center inteiro e se preparar para aquele tipo de evento. Inclusive eles testam em horário de pico, chega lá 9 horas da noite, você que tem por exemplo o cache do Facebook dentro da sua rede, você já deve ter visto, às vezes, do nada, sem explicação nenhuma, o tráfego do cache zerar. Isso provavelmente é o Facebook tentando entender o que aconteceria dentro da sua rede se você não tivesse o cache. Se o cache desse um problema, se os usuários do Facebook, que são seus usuários também, eles seriam de fato impactados e teriam a experiência de uso deles comprometida com aquilo. Então, esse tipo de teste é muito importante que seja realizado, tanto fora do horário para você homologar se o caminho está certo. É claro que você testar de madrugada e não funcionar, volta para a prancheta, desenha, faça as correções. Mas quando o teste de madrugada estiver ok, teste também no horário de pico para você ter certeza que tudo está funcionando como esperado. Agora já falamos sobre as principais fontes de problemas que a gente conhece em redes de computadores. Vamos falar agora sobre estratégias que o operador de redes, o técnico, deve adotar para diagnosticar e resolver aquele problema de uma maneira mais rápida possível. A primeira estratégia é fique calmo, simples assim. Quando você está nervoso, você comete muito mais erros. Às vezes você pega uma situação e acaba agravando aquele problema. Então, o primeiro ponto é, respira fundo, aprenda a controlar suas emoções. Eu sei que é muita pressão quando está o problema acontecendo, mas se você não ficar calmo, acontece muitas vezes, é muito comum que o problema acabe piorando. Não leve para o lado pessoal. A gente sabe muitas vezes que o cliente lá na ponta está muito nervoso, ele está estressado. A gente sabe que se tivesse tudo funcionando normalmente, o cliente nem estaria abrindo o chamado, não estaria reclamando. Então, não leve para o lado pessoal. Muitas vezes, a gente que lida com consultoria, por exemplo, às vezes o cliente entra em contato com a gente lá bastante nervoso, bastante alterado, mas a gente sabe que por trás daquele único cliente que está nos acionando, existem milhares de usuários que estão passando por algum problema. Então, a gente não leva para o lado pessoal, a gente sabe que a gente tem que tentar filtrar o que ele está querendo dizer, assim, do que o cliente está reclamando, o que são inputs que a gente vai usar para nos ajudar a resolver aquele problema. E também um lema que a gente tem aqui na OpenX é se é algo muito crítico, escala o problema. Então o pessoal aqui, que é os nossos operadores, eles levam o problema rapidamente para os analistas levam para a coordenação, isso escala muito rapidamente aqui dentro da OpenX. Então eu não me lembro de nenhum problema que o cliente... A gente tem o nosso escalation list, né, que é a lista de quanto tempo o cara precisa passar por aquele problema até eu ser acionado, por exemplo, mas isso naturalmente aqui dentro da nossa equipe já acontece. Então, ele sabe que se o problema é muito grave, ele deve rapidamente escalar e pedir ajuda. Uma segunda estratégia muito eficaz e muito importante é anotar suas ações. Então, muitas vezes, no calor do momento, você sai mexendo um tanto de configuração, sai mexendo um tanto de coisa e depois você não lembra o que você fez. Então,
primeiro ponto de você anotar tudo que você fez é mais fácil, porque você vai estar documentando como foi aquele problema e o que você fez para solucionar. Uma próxima vez que acontecer um problema similar, você já tem uma documentação para consultar. Esse é o primeiro ponto, que ele é muito útil. O segundo ponto é que muitas vezes, para minimizar um problema, você acaba tomando uma série de ações paralelas para poder ajudar aquela situação. E quando você termina o problema, você muitas vezes tem que desfazer. Um exemplo disso, teve uma vez que a gente teve um roteador nosso que deu um problema. A gente tinha alguns clientes que chegavam somente nesse roteador. Então, para eles não ficarem fora do ar, a gente acabou subindo esses clientes em outros roteadores da rede. Então, a gente foi lá, pegou no nosso estoque o roteador novo, colocou, configurou, subiu. E a gente tinha que saber quem foram os clientes que a gente levou para outro roteador. Para a gente desfazer toda aquela configuração e tudo voltar a ficar funcionando como estava funcionando antes do problema acontecer. Outra coisa muito útil para esse tipo de abordagem é você conseguir fazer um relatório do que foi a causa, os momentos que aquelas coisas aconteceram, quais foram as ações tomadas. Você consegue gerar um relatório. E é muito mais fácil você documentar à medida que o problema está acontecendo do que você precisar de usar a sua memória para lembrar o que foi feito e que hora foi feito. Então, é muito mais fácil você documentar do que lembrar. Outra estratégia muito importante é descobrir o que mudou. As falhas não acontecem sem nenhuma causa. Então, muitas vezes, você descobrir o que mudou vai te levar automaticamente à resposta. Então, alguém foi lá e mexeu na configuração do roteador. Passou 5 minutos, aumentou o número de chamados. Provavelmente foi a alteração que foi feita que causou aquele problema. Claro que acontecem também coincidências. Às vezes a questão acontece alguma coisa muito próxima da outra e pode te levar a esse entendimento. Mas, normalmente, vou falar que 99% das vezes, alguma alteração que foi feita é a causa daquele problema. E se antes alguma coisa estava funcionando e não está funcionando mais, alguma coisa mudou. Muitas vezes essa coisa que mudou não necessariamente é uma ação de algum indivíduo. Como a gente falou lá, pode ter sido que seria um erro humano, que a gente falou lá, uma das causas de problema. Pode ser, por exemplo, um rompimento que aconteceu. Então, aconteceu um rompimento, você vai ver um alarme daquele rompimento. O sinal atenuou. Por que esse sinal aqui atenuou? Um cara foi lá e botou uma escada lá num cabo e aquele cabo acabou degradando o nível do sinal e agora começou a taxar erro. Então, é muito importante você usar os sensores, os logs, as suas ferramentas para você descobrir o que mudou. Então, isso vai automaticamente te encaminhar normalmente para a solução do problema. Próxima estratégia é checar a parte física. Então, é muito importante checar a parte física. Por exemplo, a gente falou de nível de sinal. Então, olha se os níveis de sinais estão dentro do esperado. Esse link aqui ele tem 10 km. A perda deveria ser de tantos dBs. Está muito mais alto do que isso? Como que ela era antes? Uma semana atrás, como que era o nível daquele sinal? Ele degradou rapidamente? Degradou aos poucos? Já aconteceu comigo, um circuito que eu tenho um link de 10 GB que sai daqui da OpenX e vai para minha casa. Quando eu fui colocar lá, o pessoal foi colocar na roseta, eles não deram voltas suficientes na fibra e o cabo foi escorregando aos poucos e esse escorregamento do cabo acabou degradando o sinal. Então, se você olhasse o gráfico do sinal da fibra que ia para minha casa, viu que ele foi degradando aos poucos até chegar num limite que ele não funcionava mais, a interface ficava caindo. Então, a gente checou a parte física e entendeu, não foi algo repentino, não foi algo assim que aconteceu de uma vez que perdeu 10 dB naquele enlace. Não, foi uma perda bem gradual. Então a gente falou, é alguma coisa, provavelmente coisa interna que a gente vai ter que localizar, e a gente localizou que era nessa rosetinha lá que estava o cabo escapulindo. Então, por exemplo, é sempre importante você checar a parte física. Os cabos estão ligados nas portas que eles deveriam estar, as fontes estão conectadas, os níveis de sinal estão ok. É muito importante checar a parte física para ter certeza que, apesar da gente muitas vezes mexer com configurações e tal, mas o mundo é físico. A fibra ótica tem equipamentos, toda essa parte de internet tem equipamentos envolvidos. Então tem alguma coisa fisicamente acontecendo. Então, é muito importante a gente ir para o mundo real, às vezes, e entender tudo o que está acontecendo está tudo dentro do que a gente espera. Esse aqui, para mim, é um dos mais importantes dessas estratégias que a gente adota. Não assuma nada, prove tudo. Tudo deve ser provado. Você pergunta às vezes pro cliente, você está conseguindo pingar tal IP? Cara, sim, estou pingando. Então me manda, por favor, a evidência que você conseguiu pingar o IP. Por favor, me mande a evidência que você conseguiu fazer. Por favor, realize esse teste. Se o cliente falar, eu fiz esse teste, eu quero ver uma evidência que aquele teste foi feito. Porque muitas vezes o cliente pode se confundir nos testes. Eu já vi, por exemplo, você pedir para o cara tentar pingar um IP, ele pingou o IP com um dígito diferente do que você pediu. Então, o cara estava pingando outro IP, aquele outro IP estava pingando, mas o IP que eu queria que fosse pingado, ele não estava pingando, né? Então, muitas vezes, se assume que o que o cliente te falou está certo,
você vai direcionar o seu diagnóstico para um lado, mas às vezes você vai para o caminho errado porque as informações que chegaram até você não estão corretas. Então é sempre importante você provar tudo. E não é porque algo é improvável que ele não possa acontecer. Então, isso daqui não, qual que é a chance disso aqui acontecer? Não tem chance nenhuma? Vamos ter certeza que aquilo não está acontecendo realmente. E mais uma vez, se o cliente está reclamando é porque alguma coisa não está funcionando como deveria. Então, se não está funcionando como deveria, temos que checar e provar tudo para ter certeza que tudo que a gente espera que esteja funcionando corretamente, esteja funcionando corretamente. Por isso que é muito importante a gente não assumir nada, provar tudo. Outra coisa muito importante é isolar o problema. Então, como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Então, a gente tem que pegar o problema e isolar ele para chegar na parte principal dele. Então, um problema do cliente não sei o quê. Por exemplo, muitas vezes a gente vai fazer o diagnóstico de um problema, esse problema está afetando 1000 assinantes. Você consegue pedir para um técnico ir na casa de um assinante para a gente pegar e testar em um assinante e reproduzir o problema na casa de um assinante? Muitas vezes você vai fazer isso, você vai isolar o problema, ou você vai enxergar o problema e aquela solução você consegue extrapolar para resolver o problema daqueles 1000. E é muito importante você testar cada parte, porque você sabe exatamente aonde o problema começa. Então, por exemplo, alguma coisa não está funcionando. Eu vou testar equipamento por equipamento, vou começar lá do primeiro equipamento. Esse caso que eu falei, por exemplo, do cabo da minha casa. Então, a gente foi medindo como é que é o sinal que chegava na minha casa, fomos medindo em cada ponto daquele enlace para poder ver exatamente aonde que o sinal degradava. Então a gente foi até achar onde que estava o problema. O problema começava lá nessa roseta que ficava a porta da minha casa. Eu inclusive fiz errado nesse caso, porque eu fui medir primeiro lá na entrada do prédio, depois fui medir na segunda caixa, em vez de ter medido na minha casa e medido de trás para frente. Seria mais fácil se eu tivesse medido na minha casa, medido no próximo ponto depois da minha casa, eu teria achado o problema mais fácil. Mas enfim, nesse caso específico, eu fui exatamente, como eu fui isolando o problema, eu fui testando parte por parte, eu consegui identificar exatamente o ponto onde o problema começava. Outro conceito muito importante é não procure por zebras. Tem um velho ditado que fala, se você escuta galope, pense em cavalos, não zebras. Porque é muito mais provável, se você escutar um galope, que seja o de um cavalo. Então, você sempre tem que buscar a solução do que é o mais simples possível. Esse outro conceito é muito parecido com a navalha de Ockham, que é um dos conceitos principais do método científico. Ele quer dizer o seguinte, você tem que ir no que é o mais provável primeiro e você vai transformando. É lógico que tem problemas que você pensar soluções mirabolantes, problemas super complexos, muitas vezes é improvável daquilo acontecer. Pode ser um raio cósmico que foi lá e inverteu um bit lá no SFP e por isso que deu problema? Pode. É provável? Não é provável. O mais provável é que, por exemplo, algum técnico, quando ele foi mexer lá, ele não conectou direito e isso está fazendo para achar erro. Então, você primeiro precisa testar pela solução mais simples, a mais simples e mais provável. Se aquela não for, vai testando hipóteses cada vez mais complexas. Mas muitas vezes as pessoas têm mania de começar por cenários mirabolantes, teorias muito complexas, que é muito improvável daquilo estar acontecendo. Outra coisa que é muito importante é fazer uma auditoria física. A gente falou da gente se importar muito com o mundo real, mas se nada mais faz sentido, você tem que às vezes ir lá e checar tudo fisicamente. Por exemplo, às vezes o cabo que eu esperava que tivesse ligado na porta tal, tá ligado na porta tal? Isso está certo? Muitas vezes é preciso certificar que as conexões físicas estão corretas. Já aconteceu pra gente mais de uma vez de o técnico de campo se confundir na hora de ligar. Era um circuito, por exemplo, que eram 10 pares de fibra ótica. O técnico de campo da operadora que foi fazer a instalação acabou invertendo 2. E foi um problema super difícil de diagnosticar, porque todas as 10 portas estavam AP, mas só 8 que agregavam. Poxa, mas por que só 8 portas que agregavam? A gente foi descobrir que eles tinham invertido 2 das portas. Então, era como se a porta 2 de um switch tivesse ligado com a porta 3 do outro lado, mas essa porta 3 do outro lado estava ligada na porta 4. Então, elas ficavam AP, porque ela tinha potência, chegava a gerar a portadora, mas elas não se comunicavam. Então, foi um problema super difícil de diagnosticar, mas a gente conseguiu ter certeza porque a gente foi testando fisicamente. Então, a gente derrubava a porta de um lado, caía do outro, derrubava do outro, caía uma outra porta diferente, então a gente conseguiu, validando a parte física, que tinha alguma coisa errada. Outra coisa muito importante que a gente usa muito nesse tipo de cenário é desenhar a topologia. A gente, aqui na OpenX, mantém uma topologia de todos os nossos clientes de consultoria atualizada, mas muitas vezes eu mantenho atualizada, mas o técnico lá do provedor, ele pode ter feito uma alteração que não foi comunicada para a gente. Então, e essa alteração pode ser exatamente uma das coisas que está impactando. Então, a gente fala, ok, temos a topologia, mas vamos ter certeza que essa topologia está certa? Se essa porta que eu esperava, atrás da porta 3 aqui, tá tal equipamento, a gente vai lá e verifica.
fisicamente ou desenhando a topologia para poder confirmar que tudo aquilo está correto. Isso é muito importante para a gente achar onde está o problema. Muitas vezes a documentação pode estar incorreta ou simplesmente desatualizada. Esse aqui também é muito importante, que é escalar o problema. Se você está tentando e não consegue achar o problema, chame alguém para ajudar. Muitas vezes o problema pode ser um bug novo que você encontrou e que depende inclusive de levar para o fabricante. Já aconteceu isso com a gente algumas vezes. A gente teve algum problema que a gente foi, testou, não achava causa, não achava motivo, deveria estar funcionando, mas não estava funcionando de acordo com a documentação. A gente abriu um chamado com o fabricante, realmente é um bug nessa versão, vamos lançar uma versão nova para poder fazer a correção. Tanto você às vezes tem que levar o problema até o fabricante, muitas vezes tem que levar o problema para uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem, só para trazer uma nova visão também para aquele problema, que ele vai te ajudar a diagnosticar. Então muitas vezes você está querendo bancar o herói, resolver tudo sozinho, mas muitas vezes a gente tem que levantar a mão, pedir ajuda para alguém auxiliar na resolução daquele problema. Pensando que o objetivo não é eu sou o herói, o objetivo é vamos resolver o problema da maneira mais rápida e menos indolor possível. Acho que esse é o objetivo de todo mundo. Outra coisa é que você somente deve resolver a parte que foi designada para você. Então, se você foi o cara responsável por checar as interfaces, checa só as interfaces. Se o outro cara foi responsável por checar os logs, o cara vai só checar os logs. Se você, além de checar as interfaces, for checar os logs, pode gerar esforço duplicado, em vez de estar todo mundo remando na direção de resolver o problema. Se por acaso você, nas suas checagens, achar alguma coisa que é relevante para a resolução do problema, não tente resolver. Leve para aquela pessoa que está cuidando daquela parte. Então, por exemplo, na checagem que eu fiz aqui, eu descobri que tinha uma porta que estava down. Beleza, quem que é o cara que está responsável por checar fisicamente a rede? É o fulano de tal. Coordenador, o cara que está coordenando o trabalho em equipe. Olha, avisa para o fulano que eu achei que essa porta aqui está down. Não tentar essa porta está down, então eu vou acionar um técnico de campo, fazer isso? Não. Então o trabalho tem que ser muito bem coordenado, visando sempre minimizar aquele incidente. A última estratégia que a gente usa para diagnosticar problema, a gente chama de princípio do zelador. Então, pense nesse problema que você está enfrentando. É lógico que existem alguns problemas que são urgentes, precisam ser resolvidos de imediato e com muito esforço. Tem problemas que eles não precisam ser resolvidos com urgência, você tem que parar e pensar. Então, esse problema que você tem que parar e pensar, aborde aquele problema como se você estivesse tentando explicar para uma criança de 10 anos. Então, quando você vai explicar para a criança de 10 anos, você muitas vezes tem que simplificar aquele problema. E às vezes, ao simplificar aquele problema, você acaba brotando a solução diante dos seus olhos. Então, ao reduzir um problema complexo em partes menores, mais fáceis de explicar, vai ser muito mais fácil de resolver aquele problema. E por fim, vamos falar das ferramentas básicas que vão te ajudar a diagnosticar os problemas. O primeiro ponto que eu vejo sendo muito negligenciado é olhar os logs. Então, estamos com um problema? Já olhou os logs? Às vezes acontece, o problema está acontecendo. Cara, mas você percebeu que a porta tal estava down e que ela caiu mais ou menos no horário que você relatou? Você tentar achar as causas daquele problema. Então, olhar os logs é sempre muito importante, de todos aqueles equipamentos envolvidos no problema. Outra coisa muito importante é olhar os gráficos. Então, vamos tentar olhar os gráficos para ver se, por exemplo, não tem alguma interface que está atolando, se tem algum sensor que está taxando o erro, para a gente ver quando que começou a taxar o erro, para você fazer correlações. É muito comum, às vezes, você ativa um circuito, por exemplo, eu lembro muito antigamente, ativava aqueles rádios digitais que o pessoal falava, aqueles rádios para links de longa distância, e ninguém nunca notava qual era o sinal que o rádio foi ativado. Passava um tempo depois, aquele link degradava e não sei o que, você olhava lá o nível de sinal e falava, cara, como que estava o sinal antes? Ele sempre foi ruim assim ou ele foi piorando? Ele piorou de uma vez ou ele foi piorando ao longo do tempo? Então, quando você pega todas as informações e coloca num gráfico, você tem essas respostas de maneira muito mais simples. Você não depende de ninguém lembrar como que estava o nível de sinal daquele rádio quando a gente ativou ele 2 anos atrás. Você vai ter aquela informação. Ela vai ser muito útil para você correlacionar quando as coisas começaram a acontecer e facilitar o diagnóstico do problema. Por fim, entrar nos equipamentos envolvidos, usar o comando de diagnóstico, por exemplo, os comandos lá do Show, no Cisco, no Juniper, para você ver lá a interface está taxando erro, o nível de sinal. No Huawei, por exemplo, o comando começa com um display. Eu vou ver se aquela seção BGP está estabelecida, se eu estou mandando os prefixos que eu espero mandar, se eu estou recebendo tudo aquilo que eu preciso mandar. Então, os comandos de diagnóstico são muito importantes para você entender, e aquele conceito que a gente falou anteriormente, de provar tudo. Então, vou usar os comandos de diagnóstico para ter certeza de tudo aquilo que a gente está assumindo como verdade, se de fato é verdade. Outra coisa muito importante é acessar os seus sistemas de monitoramento.
Então, você vai acessar, por exemplo, lá seus hábitos e ver que hora que começou aquele alarme e ver se, putz, o problema começou mais ou menos naquele horário. Tem outros alarmes que podem não ter relação aparentemente direta com o problema. Então, por exemplo, vocês têm um alarme de falta de uma fonte está com problema e aquilo gerou algum outro alerta, pode ser que algum equipamento está com problema ou alguma fonte está com problema e aquilo vai te ajudar a diagnosticar aquele problema de uma maneira muito mais eficaz. Então, pessoal, esse é um pouco de como a gente reconhece alguns dos problemas mais comuns nas redes, como funciona a mente da OpenX para resolver esses problemas. Então, essa é uma habilidade que a gente tem, que é uma forma muito rápida de diagnosticar o problema. Então, a gente consegue correlacionar os problemas mais comuns e levar até a solução daqueles problemas. Uma outra coisa que a gente faz muito, a gente armazena numa base de conhecimento os problemas mais comuns. Então a gente não tem que ficar buscando na memória como que eu fiz para resolver aquele problema. A gente tem isso salvo. Então muitas vezes quando o problema acontece, a gente lembra, ó, esse problema já foi resolvido. Vamos lá consultar, a gente consulta e muitas vezes a gente consegue resolver muito rapidamente. Ficou alguma dúvida em algum conceito? Quer alguma explicação adicional? Quer dar alguma sugestão, alguma outra ferramenta, alguma outra metodologia que a gente poderia acrescentar a esse nosso hall de ferramentas? Comenta aqui embaixo, teremos o maior prazer em trocar uma ideia. Muito obrigado, até o próximo vídeo.